Ó, já vou, viu? Tô indo. Amiga, me espere na porta. Irmã, espera. Não fala nada. O que você tá fazendo, Raon? Então você gosta, né, de pegar dinheiro? Eu já sabia. E é por isso que meu dinheiro ficava sumindo, né? Mas eu ia devolver pra você. Eu acho que não, viu? Quem me chamou foi minha irmã. E você só vai me devolver porque eu apareci. É porque eu achei que não ia... Que não ia o quê? Que não ia descobrir? Era isso que você tava pensando, né? Mas você tá muito enganado. Me desculpa, eu errei. Me desculpa nada. Você vai embora da minha casa antes que seu irmão chegue, pra não acontecer o pior com você. Mas eu já pedi desculpa. Eu não tenho pra onde ir. Eu não quero saber. Se vira. Disse pro meu irmão que eu amo ele. Tchau. Ei,